já tá gravando. E aí galera, tudo bom? Estou aqui com o Raniel hoje, né? Hoje é uma sexta-feira, feriado, dia vinte e Corpus Christi. cinco, feriado Corpus Christi, dia 25 de março, Março. né? Minha irmã fez aniversário nesse mês, dia 4 de Legal, março. parabéns pra ela. É, e outras pessoas também, amigos, amigas, todo um monte de gente faz aniversário, né? É, então, 2016, feriado. Então nós estamos aqui, o Raniel vai fazer umas perguntas, né? E eu vou tentar esclarecer essas perguntas, ok? Espero que seja a dúvida de vocês também, que possa ajudar vocês aí. Muita gente tenta conhecer o Scott, mas ninguém chega assim perguntando: Scott, como é que começou sua carreira na música, com quantos anos, o que te trouxe pra música? Então, na verdade, eu comecei a tocar, né? é, quando, desde criança, né, minha mãe sempre foi pra igreja, né? Então ela me levava, né, na igreja. E eu via os músicos tocando, né? Via o pessoal tocando. E eu gostava, né? Ficava vendo lá, desde criancinha, né? Aí então eu fui tendo contato com a música, né? E quando foi com 8 anos, mais ou menos, minha mãe colocou eu no orfanato, junto com minha irmã, né? Depois que meu irmão foi. E lá no orfanato a gente ficava brincando, né? De tocar. A gente ficamos 3 anos lá, quase 4 anos no orfanato. Até os 11 anos eu fiquei, né? E lá a gente pegava vassoura, né? E no orfanato o pessoal gostava, tinha um bom gosto, né? Gostava de Beatles, né? Na época tinha até Madonna, né? Like a Virgin. E a gente ficava tocando com vassoura. Pegava, fingia que tava montando uma banda, né? Pegava um monte de vassoura, cada um pegava uma vassoura, o outro pegava uns pauzinhos e ficava fingindo que tava tocando. Soltava o som bem alto, lá no orfanato, Música a desde galera. cedo já. Daí, então, aí eu sempre gostei muito, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia ser músico. Na verdade, a música pra mim foi um escape. Vou falar pra você é a verdade, foi um escape. Porque eu trabalhei em várias áreas e não gostei de nenhuma. Trabalhei já de servente de pedreiro, já trabalhei de office boy, já trabalhei em empresas, fábrica, mas eu não me identificava com nenhum trabalho, né? Então eu falei, nossa, eu tenho que arrumar alguma coisa para me salvar disso, porque eu não quero passar minha vida inteira fazendo o que eu não gosto. E a música eu gostava muito. Então eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar a dar aula. Eu comecei a dar aula logo no início. Nossa, Logo no início. Já comecei, eu não sabia quase nada, mas o que eu sabia, o Mozart lá de São Paulo, né? Mozart Siqueira, ele é prova disso. Ele, desde novinho também já tocava. Com 8 anos, o Mozart tocava cavaquinho, já tocava, fazia uns acordes muito legal. E ele me acompanhou também, né? Nesse tempo aí, aprendi muito com ele, com a família dele, na igreja também, lá, tocando com o Márcio, o pessoal. O senhor Américo foi meu primeiro professor, né? Gilberto e Gilmar, vocês ouviram esses vídeos aí? Passa pro seu pai, o senhor Américo. Foi meu primeiro professor de música mesmo, que quis me ensinar. Né? Ele falou assim, vou passar um contrabaixo para você. Com 11 anos, assim que eu saí do orfanato, conheci o seu Américo. Foi muito bom. Foi uma época muito boa. E acho que a música também foi um escape. Foi uma forma de eu fugir de algo que eu não queria fazer na minha vida inteira. Eu falei, eu quero fazer algo bom na minha vida inteira. Então, a música pra mim ela foi uma salvação. que maravilha. Então esse seu Amélio, o nome dele? Américo. Américo, foi que a gente começou a falar, já que você quer, então vou te colocar no caminho. E isso, os filhos dele tocavam. O Gilmar, com 6 anos de idade, tocava sanfona, acordeon. Tocava bem mesmo, os meninos tocavam bem. Pra mim era bem, porque eu não sabia nada, mas eles eram bons sim. Eram bons. O Gilmar, Gilberto, né? O Gilmar tocava sanfona. O Gilberto já tocava cavaquinho, tocava guitarra, né? E aí como faltava um baixista, o seu Américo falou, eu vou te ensinar a tocar contrabaixo pra você entrar no grupo. Eu falei, opa. Aí comecei a aprender com ele ali, mas ele logo mudou, né? Foi embora pra Minas Gerais, se eu não me engano, na época. Aí eu acabei perdendo meu professor Américo. Mas ele me estimulou a começar, né? Foi um grande começo. Você sempre teve assim alguém para estar do seu lado, para estar te ensinando, ou você também teve uma parte que você falou agora eu tenho que ir sozinho? Então, é, eu sempre busquei estar envolvido no meio dos músicos, né? Então, eu sempre busquei estar envolvido onde tinha pessoas tocando, onde tinha pessoas falando de música, né? Então, eu estava sempre envolvido.
é, onde tinha alguém tocando, eu queria estar perto, eu queria estar sempre observando e tal. E eu nunca tive condições de pagar a aula, pra falar a verdade. Então, acho que é a mesma situação sua hoje, né? Então, É eu não tinha doido. condições de pagar aula. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava sugando os caras que tocavam, né? E quando eu tinha condições, eu ia e pagava uma aula, pagava um mês de aula com um, com o outro, e ia pegando o que eu podia, né? Então, quando eu resolvi viver de música mesmo, foi a partir dos 18 anos de idade. Que eu arrumei um trampo no Ás de Ouro, um salão de baile, para Hum, tocar contrabaixo, inclusive. Foi o primeiro instrumento que eu comecei a aprender, de graças ao corda, Américo. graças ao seu Américo. Aí fui tocar contrabaixo, né? Fui fazer o teste lá, não passei no teste, Hum. porém, os caras tiveram misericórdia de mim. Falou assim, Scott, você, na época é Emerson, né? Emerson, você é um cara que tem potencial. Se você topar, né? O cara que me ajudou foi Serjão, inclusive. Falou, se você, obrigado, Serjão, gratidão, se você estiver vendo esse vídeo. Se você topar ir na minha casa todos os dias, nessa semana, de ficar das 8 da manhã até as 10 da noite, eu vou te passar as ideias pra você tocar no salão. Aí eu fui todos os dias, ficava das 8 horas da manhã até as 10 da noite, só tirando música, estudando, estudando, estudando. Pra quando chegasse no teste segundo, né, que o primeiro teste eu não passei, eu passasse. Então ele me preparou e eu consegui passar no segundo teste, meio a boca, né, mas me esforcei muito para conseguir. Trabalhei um tempo no salão, porém, é, não vem ao caso falar aqui, né, mas eu tive que sair do salão por alguns motivos pessoais, né. Mas foi muito bom, uma experiência excelente. Aí comecei a viver de música a partir desse salão de baile aí. Foi aí que eu conheci minha primeira mulher também. Aí já é outra Ó, história, outra história. era guitarra, gente. Isso aí eu lá com o baixo dançando. Depois ele pegou e viu outra mulher, aquela mais bonita. Scott, fala uma coisa. A questão da pessoa, tipo eu mesmo, nunca tive um professor, foi por despertar próprio que eu vi e falei assim, não, eu quero tocar música, mas tem muita pessoa que fala assim, eu acho que eu não consigo. Questão dele ter uma dúvida de conseguir ou não conseguir. O que você diria? Então, o que eu penso é o seguinte, essa palavra do vocabulário deve ser cortada, né? Eu não consigo. Até se você ver o vídeo do Jonatas Bastos, ele não tem braços, né? E ele falou, essa palavra não existe no meu vocabulário. Uhum. Eu não consigo, ou desistir, isso aí não existe. Então o primeiro passo é cortar essa palavra do vocabulário. Por quê? Tudo que você não consegue hoje, se você trabalhar, você vai conseguir amanhã. Então, uma frase que eu gosto muito de usar, falo com meus alunos todos nas aulas, sempre costumo falar isso, né? Quase sempre eu falo. Ser músico não é gostar do resultado. Ser músico é gostar do processo. Né? Já fiz alguns vídeos falando. Ontem você Essa colocou é ontem, né? no livro. Então, e a frase do Lupa Santiago. O Lupa Santiago é do Souza Lima lá, né? Conheci ele, gente boa demais. E ele falou essa frase no livro dele, eu guardo pra mim. Que se você gostar do processo, você vai aprender e vai tocar bem. Você vai desenvolver. Agora, se você ficar querendo resultado, então você vai desanimar, vai se frustrar, porque o resultado não é rápido, ele demora um pouco. Aí, quando você chega num nível melhor, né, os resultados começam a vir rápido. Entendeu? Tem, tem muita pessoa que fala assim, eu queria aparecer. Queria, tipo, uma pessoa visse eu, tivesse interesse em investir em mim, no que eu posso fazer para Entendi. estar recebendo esse investimento. Olha, eu falo pra você, é, hoje você tem nas suas mãos o mundo, né? Uma caixinha de computador. Então eu acho assim que a pessoa só não aparece se ela não querer, né? Agora, o que é preciso é qualidade, né? Qualidade, verdade naquilo que você faz. Eu, por exemplo, meus vídeos não são não tem tanta qualidade, porque eu não tenho uma câmera boa, não tenho material bom. Então eu faço o que eu posso com o que eu tenho, né? Então um dos principais, acho que, objetivos de um músico que quer aparecer, quer fazer um trabalho, quer mostrar seu trabalho, é ter uma boa câmera, né, ter uma boa iluminação, falar bem sobre o assunto, ou tocar bem o que ele quer mostrar, se ele quer falar da música, quer tocar. O que ele quer mostrar, ele tem que fazer bem, porque se ele fazer bem, ele vai conseguir, com certeza, ter um público. Porque tem muita gente que não é boba, né?
Elas estão procurando qualidade. Então a gente pode enganar as pessoas leigas. Né? A gente pode fazer um vídeo, um material ruim para pessoas leigas. Mas tem muita gente inteligente aí, muitas pessoas de bom gosto, gosto refinado. Então você não vai fazer um material para pessoas desse tipo e vai agradar, né? Então muitas vezes a pessoa não aparece, né? Não é nem por falta de ela ter oportunidade, que a oportunidade hoje está na sua mão, né? No clique do mouse, como foi falado no vídeo anterior. Então eu acho que o que importa é você fazer com qualidade, de coração, acreditar no que se faz e persistir, fazer sempre. A não ser que você não queira mais, né? Você muda de caminho. Porque muitas pessoas começam com um caminho e depois vai para outro. Então, você tem que fazer aquilo que você está no seu coração, que você acredita que realmente é uma verdade sua, que você pode ajudar o povo, o mundo, né? Eu acho que a melhor maneira de você aparecer é você querer ajudar o próximo. A si mesmo, lógico, mas o próximo. Você dividir com o próximo. Se você dividir sempre, você sempre vai ter. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você segura, menos você tem. A pessoa que segura a informação e ela aprende a informação, ela tem dó de ensinar, ela vai também perder com isso. Mas se ela passa, ela aprende. Então, quanto mais você dá, é a lei do retorno. Você dá, você recebe. Quanto mais você entrega, quanto mais você ajuda, você também é ajudado e abençoado e o seu trabalho começa a ficar sendo reconhecido, né? Eu admiro muito um músico que chama Marcelo Souza, inclusive. Ele é bem humilde, né, nessa parte. Ele se preocupa em fazer um trabalho bem feito. Uma pessoa super atenciosa, procura atender todos as pessoas, né? Eu já falei com ele pela internet. É uma pessoa, um músico excepcional. Ouçam ele aí depois. É Marcelo Souza, cara, um grande músico. Vale a pena, um guitarrista, Marcelo Souza. O Scott tem história, gente. Investe nele, ó. O cara já é formado até para falar oralmente com as pessoas. Que isso. Scott, você falou da lei do retorno. Você dá, você recebe. Como é que você acha? Quanto tempo assim leva pra pessoa? Porque tem pessoa que ele quer fazer assim, tipo, eu vou dar uma bala pra pessoa, amanhã a pessoa vai chegar aqui com um saco de bala me dando obrigado. Explica mais ou menos, porque tem pessoas assim que não conseguem entender assim de facilidade. Então, Não tô falando que vocês não têm pensamento não, hein, gente? então, a lei do retorno que eu falo é o seguinte, por exemplo, eu só sou professor de música hoje, vou explicar de uma maneira mais simples. Porque eu comecei a ensinar. Sem saber o que eu sabia, o que eu sabia eu ensinava. Então isso acho que me tornou um professor. E hoje eu sou um músico que tem uma bagagem, não por causa, não dou mérito a mim, eu dou mérito a todos os envolvidos, meus alunos que já passou por mim, meus amigos que me instruiu, todos os meus professores que eu tive mais de 30 professores, peguei aula com um monte de gente, né? Sempre fazia um mês com um mês com outro, sempre gostei de pegar novas informações. Então, a lei do retorno é essa. Por exemplo, eu só sou músico hoje, só toco porque eu dei aula para mais de 1000 alunos já, né, nesses 20 anos. Se eu fazer uma lista das escolas que eu já dei aula, do tanto de aluno que eu já dei aula para mais de 1000, né? Muito aluno já dei aula, mais de 20 anos lecionando. Então, a lei do retorno é essa. Quanto mais você ensina, mais você aprende também, porque você reforça o aprendizado. Se você ensinar 10 vezes uma matéria, você vai ficar ótimo naquela matéria, porque você já ensinou 10 vezes. O aluno aprende uma vez, mas o professor ele aprende milhares de vezes o mesmo assunto. Reaprende, reforça, grava no subconsciente, na memória, né? Então é isso. Excelente. A questão de. Agora na questão de música. Tem muitas vezes que você fala assim, tipo, chega aqui, ó, você já aprendeu questão ritmo, já aprendeu a posição, agora você tem que decorar isso daí, que seria o campo harmônico. A pessoa pega, ele chega em casa e ele vê lá, tem que decorar dó, ré, mi, fá, e vai indo. A pessoa pega, ela até começa assim com ânimo, pô, vou agradar meu professor, vou chegar lá, só que ele fica mais preocupado em estar agradando o professor do que a ele mesmo. Daí nisso causa o desânimo. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que o aluno não deve aprender decorar, não deve decorar.
Eu diria que o aluno deve aprender. O maior problema das pessoas é que elas querem decorar. E a sua mente, seu cérebro, ele não cabe muita coisa. Ele pode até caber, mas dessa maneira de decorar, não. Porque quando você decora, você esquece. Eu acho que você deve aprender a equação da música, a matemática da música. E não querer agradar o professor, não, agradar você mesmo. O professor, ele está ali para te ajudar, não para você ajudar ele. Lógico que você também ajuda, como já falei anteriormente, que o professor também aprende. Mas o professor, ele tem que te ajudar, e não te atrapalhar, entendeu? Então ele tem que ver o que ele pode fazer para te ajudar. Só que o aluno também tem que fazer a parte dele. Porque se o aluno busca, ele tem que estudar também, tem que malhar. Se ele está ali para fazer um trabalho com alguém, ele tem que se dedicar ao mestre. Porque o professor nada mais é do que um mestre, um guru, né? Um professor de música, para mim, é considerado como um guru, um mestre. Então eu reverencio ele. Enquanto eu estiver fazendo aula com ele, eu tento me dar o máximo para as aulas dele, dar valor, respeito. Porque eu acho que quando o aluno também não estuda, ou ele faz aula com o mestre, e ele não o vê como tal, vê o professor como qualquer, então ele vai ter um problema sério. Porque ele vai estar desrespeitando o professor, não vai estar aprendendo, porque não é ruim para o professor, isso é ruim para ele mesmo, para o aluno. Porque quando ele não considera o mestre, ele simplesmente ele também nunca vai ser um mestre. Se prejudica automaticamente. Se prejudica. A partir do momento que você respeita o mestre, todos os meus mestres que eu tive, até os mais ruins, que eu falo ruins assim, pegou mesmo, que eram mais chatos, esses acho que foi os que mais me ajudaram, né? Todos os mestres, eles... eu sempre tive reverência por eles, sempre respeitei muito. Acho que é por isso que eu aprendi. Então respeite o seu mestre. Tenha um professor, ou seja quem for, mas um professor de música como se fosse um guru de karatê, um líder, um mestre de artes marciais. Que na arte marciais os alunos respeitam muito o mestre. Sim, então sim. tem que ser assim, na música tem que ser assim, você tem que respeitar o seu mestre. Aí você aprende. Pra mim, o respeito e a devoção à pessoa que você está aprendendo com ela faz você aprender muito mais rápido e ter muito mais prazer depois a aplicar. Realmente. E muita gente fala questão de ouvido também, né? Tem pessoa que fala assim, meu ouvido não é ruim, como usando como uma desculpa. Mas Mozart não, Leonardo da Vinci, se eu não me engano, ele ficou surdo e Beethoven. Obrigado. Ele compôs a Quinta Sinfonia, que é uma das maiores músicas clássicas no mundo, e ele ficou surdo e ele falou, acabou meu mundo. A nona, né? Ele acabou se superando. Eu conheço também, o Scott falou aqui, o menino ele tá sem um braço, os dois mesmo. Ele nasceu sem os braços. Jonatas Bastos. Depois vocês veem o canal dele lá, Jonatas Bastos. Eu conheci, tem no YouTube também um cara, ele só tem as pernas, ele toca teclado, violão, guitarra, né? Então esse Jonas Bastos é ele mesmo. É ele? Ele também faz isso. Aí galera, já até tem um pouquinho de conhecimento já. Então. Vai buscando, gente. Busca, mas tem outros, né? Busca. Se você quer falar assim, eu vou tocar, então você entra mergulha de cabeça, esquece sim. Não esquece escola, não esquece as coisas, mas você tem que esquecer assim, quando você pegar um instrumento, você falar, agora eu só vou me dedicar para isso, eu mesmo eu toco violão, um pouquinho de guitarra, baixo, bateria, por quê? Porque eu falei, eu quero aprender, eu via as pessoas, chegava em casa, tipo, toco lá com meu violão, nossa, o baixo funciona o quê? Tem baixo que é 4 cordas, tem o contrabaixo de 5 e vai indo. Se você vai treinando ali em cima, mesmo que você tá com o violão, você já tem uma experiência básica. É interessante. E tem um músico que chama Sandro Reich, né, que é um cara bem referência nesse assunto aí. Ele toca todos os instrumentos bem. Né? Difícil você ver um instrumento que ele toca e não toca bem. Se ele pegar para tocar uma bateria, ele toca a bateria. Se ele pegar o contrabaixo, ele toca o baixo. Se ele pegar a guitarra, ele toca a guitarra. Se ele pegar um saxofone, ele toca o sax. Inclusive ele foi um dos produtores lá, músico, um dos maestros lá do Raul Gil, né? A banda do Raul Gil. Você pode tocar todos os instrumentos bem também, porque tem pessoas que têm essa facilidade para pegar qualquer instrumento e debulhar. Eu já no meu caso, eu dou aula de vários instrumentos, porém eu não vou dizer que eu toco bem todos, porque eu não me dedico em praticar todos. Mas eu dou aula de vários instrumentos.
né? Teclado, dou aula de canto, dou aula de até de batera também, dou aula de contrabaixo, dou aula de teoria musical, dou aula de vários assuntos. Então, mas não quer dizer que eu toque tudo bem, mas eu estudei para dar aula, né? Então eu me formei em arranjo e orquestração, escrevo para orquestra, faço as linhas dos metais, trompete, trombone, saxofone, escrevo a partitura, né? Faço arranjo e estudei para isso, né? Mas, porém, tocar bem exige prática, né? Exige prática, você tem que se dedicar no seu instrumento. Você pode ser um bom professor, mas não quer dizer que você vai ser um bom músico. Você pode ser um bom músico, não quer dizer que você vai ser um bom professor. Você pode tocar vários instrumentos, mas não quer dizer que você vai tocar todos bem. Com exceção do Sandro Reich, né? Que toca todos bem. Grande, Sandro. E outros aí, né? Essa questão de tocar todos os instrumentos. Eu meto o Pascoal também. Eu que tô entrando agora nesse mundo da música, tô 1 ano fazendo isso. Eu peguei o violão ano passado, meu tio me deu, dia 9 de dezembro, obrigado tio, por colocar nesse mundo da música. Comecei a entrar já no violão, daí eu já vi o baixo, já comecei a sentar lá, daí eu falei bateria, nossa, bateria é super difícil. Cheguei lá, comecei a treinar, agora já tô tocando um pouquinho, vai indo entre outros. Muitas pessoas falam pra mim, você tem que focar só num instrumento, você não pode tentar tocar todos de uma vez. Então, isso é uma opinião, como eu falei, é uma opinião das pessoas, mas você tem que ver o que você quer pra você, entendeu? Porque, de repente, você toca vários instrumentos, você se descobre em um. Se você só toca um, você vai ficar, às vezes, perdido muito tempo em um que não é o seu forte. Então, eu acho até interessante você passar por vários instrumentos, sim, até você descobrir aquele que você se identifica mais. Não quer dizer que você não vai tocar, você não pode tocar todos bem, pode. Porém, você tem que descobrir qual é o instrumento que realmente te atrai, né? Eu mesmo comecei com contrabaixo, depois fui para bateria, né? Fiquei um bom tempo, nem sabia que tocar baixo ainda direito, não sabia nada. Fui para bateria, era horrível na bateria. Aí fui me descobrindo até chegar na guitarra. E eu gostei da guitarra, né? Mas já toquei teclado, toquei não, né? Arranhei. Mas eu me descobri na guitarra, então eu acho que cada instrumento, cada um vai descobrir qual que é melhor. Então vamos fechar então, porque o tempo eu acho que está acabando, né? Opa! Então, eu agradeço ao Raniel, Eu né, agradeço. pela entrevista aqui, foi uma entrevista na verdade, né? Do Raniel. Muito obrigado, Raniel. Obrigado, Deus abençoe. aprendi bastante. Inscreva no nosso canal, inscreva no canal do Raniel. Vou falar para os Raniel Scott colocar Azaf. embaixo. Isso, colocar o link embaixo. Raniel Azaf. E o meu canal Scott O, que tem um também que chama Acumulando Pedregulhos, Perdendo Diamantes. Então esse canal é muito legal, que é só sobre bate-papo também, esotérico e sobre religião, sobre vários assuntos. Abraço para vocês, dê um gostei ou não gostei, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e dê uma forcinha pra gente aí. Faça as suas perguntas, tire suas dúvidas. Um abraço. Até mais.